Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus? Eu, desde o início do ano, que Deus ministrou ao meu coração, para estar falando, pregando, ministrando sobre o Espírito Santo. E eu quero estar falando um pouquinho sobre o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Quero trazer apenas uma introdução, uma meditação, porque no decorrer desse ano ainda vou estar falando, nas oportunidades que eu tiver nesse altar, eu ainda estarei falando um pouco sobre o Espírito Santo. Quem sabe que numa outra oportunidade eu vou estar falando sobre um dos dons do Espírito, né? Então você que está aqui, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 12, de 1 a 11, que diz a palavra do Senhor a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Pai, lida a sua palavra, Senhor, nós carecemos de ouvir a tua voz, e damos somente ao Senhor a liberdade para tratar conosco, para falar conosco, que nenhum outro espírito ouse falar aqui, porque essa igreja é consagrada ao Senhor, esse povo pertence ao Senhor, os nossos ouvidos são seus, assim como a nossa vida. Ó Deus, não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas sim que eu possa ser usado pelo teu Espírito Santo que habita em mim. Trata conosco, fala o meu coração e abençoe a tua amada igreja, em nome de Jesus, amém. Podem citar, irmãos. Amados, um dos ministérios do Espírito Santo é promover a comunhão em meio às adversidades. É um dos ministérios do Espírito Santo. Na igreja evangélica, esse Espírito, ele tem sido mal interpretado, tem sido muito mal entendido. E quando o assunto é o dom de línguas, então, irmãos, isso como tem nos separado, como tem criado a diversidade dentro das igrejas, quando não se entende acerca do dom de línguas. Eu costumo dizer que quase se matam por causa disso. Se você não sabe, tem discussões homéricas com relação ao dom de línguas. Quantas igrejas nós conhecemos e quantas vezes eu já ouvi de pregadores sobre uma igreja que não fale línguas, uma igreja que não tem o suposto mover do Espírito Santo. Essa igreja ela é chamada de sorveteriana. Você já ouviu essa bobagem? Eu já ouvi. Igreja sorveteriana, por quê? Porque é considerada fria. E eu pergunto, o que é uma igreja fria? Para mim, a nossa igreja, ela não é fria, mas está fria, porque eu estou gelado aqui com ar-condicionado. Então a gente precisa entender isso. Então o dom do Espírito Santo, o dom de línguas, ele tem separado muito, irmãos. E isso é muito triste, mas é uma pura verdade. Tem igrejas pentecostais que não condizem mais com os dons.
O que se vê é uma frenesia, o que se vê são palhaçadas, o que se vê são mover da carne. Você vê o homem se manifestando carnalmente, sendo considerado como cheio do Espírito Santo, como se o Espírito Santo me fizesse de palhaço, quando não é. O Espírito Santo não me usa como um palhaço. O Espírito Santo não move sobre você e faz de você um bestado dentro da igreja. Mas é isso que a gente vê em muitas igrejas por aí, consideradas igrejas evangélicas pentecostais. Eu acho que nós estamos perdendo a moral, irmãos. Eu acho que a gente está perdendo a moral. O mensageiro, ele está tornando a mensagem ineficaz. E ele está colocando essas coisas acima, muitas vezes acima da própria mensagem. Eu fui uma certa ocasião, eu preguei numa determinada igreja, com uma questão de ética, não quero falar de denominação nenhuma. Quando eu acabei de pregar, o pastor veio, tomou o microfone, orou e tal, abençoou o povo. E ele chamou um outro pastor e disse: meu irmão, por favor, venha dar a bênção apostólica. Irmão, ou aquele homem era surdo, ou ele era bestado, que não entendeu absolutamente nada que foi lhe pedido. Aí ele pega o microfone: eis que te digo, você, meu irmão, ele levou mais tempo com eis que te digo do que eu levei pregando. Eu falei: meu Deus, a mensagem já acabou. Acabou o culto, acabou a mensagem chegou ao final, agora é bênção apostólica, mais nada, mas aí começa a distribuição. Eis que te digo, eis que te digo, eis que te falo, eis que vejo, e no final ele me dá uma profecia: você varão, eis que vejo você indo para São Paulo. Aí eu, no meu coração, isso não é difícil para São Paulo, e para São Paulo é fácil. Mas quando você chegar em São Paulo, você vai encontrar uma mulher numa cadeira de roda chamada Ana. Falei: também não é difícil encontrar uma Ana numa cadeira de roda, isso aí pode ser até que eu encontre. Mas você vai orar pela Ana e ela vai levantar da cadeira. Eu falei: também não é difícil, porque eu creio no Deus que opera milagre. Mas quando ele falou: eis que vejo um Isaac na sua vida. Irmão, quando terminou o culto, eu chamei ele e falei assim: pastor, eu sinto muito, mas tudo que você falou eu concordo em parte, mas o Isaac é impossível. Ele: por quê? Primeiro que eu orei a Deus antes de fazer vasectomia. Antes de fazer, eu orei, pedi direção a Deus, e Deus me deu a direção. Você está me chamando de mentiroso? Eu falei: não, de jeito nenhum. Eu só estou dizendo, querido, que você tome muito cuidado com as profetadas que você entrega, porque você trouxe uma tribulação na minha família. A minha filha Débora, pequenininha, gritou: eu não quero irmãozinho. Ela entendeu. Então, irmãos, a gente precisa entender, o Espírito Santo, ele não faz essas coisas. Ele não traz uma confusão no meio da congregação. Muito pelo contrário, ele traz a unidade no meio do povo. E por esse motivo, irmãos, os que estão lá fora estão olhando para nós. Os que estão do lado de fora, eles estão observando tudo que nós estamos falando aqui dentro. Por isso que muitas coisas que nós falamos aqui dentro, que estão lá fora, não acreditam mais. Por causa de tanta palhaçada que nós estamos vivenciando. É muita bobagem, é muito besterol. Então quem está lá fora olha para mim e acha que eu sou mais um palhaço. Aí olha para você e diz: ah, esse é mais um que fica dando um trenzinho dentro da igreja, fica fazendo aviãozinho dentro da igreja. É mais um que coloca uma piscina aqui e dá 7 mergulhos na piscina. Vocês viram isso no YouTube? Não viu não? Pois é, essas bobagens assim aparecem às vezes aparece lá no meu celular. Mas é isso, irmãos. Então a má interpretação do Espírito Santo é que é culpado de tudo isso. Não é o Espírito Santo, é a má interpretação do Espírito Santo. Mas o que o Espírito Santo quer gerar em nós, irmãos? Qual o desejo do Espírito Santo? O que ele quer gerar na minha e na sua vida? Ele quer gerar dons. E quais são os dons que ele quer gerar e para que servem os dons? Então, antes de nós avançarmos, eu gostaria que você abrisse comigo o que está registrado lá em Lucas capítulo 24, verso 49, que diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Isso é Jesus falando. O que ele prometeu? Permanecei, pois, na cidade,
até que do alto sejais revestido de quê? De poder. Então Lucas, ele registrou uma ordem dada por Jesus: não saia da cidade. Por quê? Porque vocês vão ser revestidos de poder, vocês descerá sobre ti o Espírito Santo, nós seremos revestidos de poder. Então Jesus, ele dá uma ordem. E qual era o tempo para isso? Não tem um tempo exato. Ele não determinou um tempo, vocês vão ficar 1 dia, 2, 10, 20, 30, 40 dias. Ele simplesmente falou: vocês vão ficar, vocês vão permanecer em Jerusalém. Eles não sabiam o tempo. E essa promessa, ela se cumpre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que depois você pode ler em casa, que eu não vou ter tempo de ler tudo isso. Era uma festa que acontecia, irmãos, uma festa de Pentecostes que acontecia com aproximadamente 18 nações, portanto, aproximadamente 18 línguas diferentes, representada por vários idiomas sendo representados ali naquele lugar, na festa de Pentecostes. E o Espírito Santo, ele desce, como foi feita a promessa do Senhor, que viria sobre eles o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele desceu, e Pedro depois, ele se levanta, ele prega a palavra, e na unção do Espírito Santo, mais de 3.000 almas se convertem. Na unção do Espírito Santo, mais de 3.000 almas se rendem ao Senhor. Interessante é que todos eles entenderam a pregação como se fosse a sua própria língua. Olha que poder o Espírito Santo. Então, eu repito, o Espírito Santo, ele veio para trazer o quê? A unidade. Ele veio para nos unir e não para nos separar. Então a mensagem foi pregada e ela foi clarificada pelo Espírito Santo. É como se nós estivéssemos aqui agora, e aqui na igreja nós temos alemães, franceses, suecos, nós temos várias nações reunidas, eu estou pregando e todos estão entendendo a mesma mensagem. Então o Espírito Santo, ele fez isso, tratou com todos da mesma forma. Então a língua, ela deixa de ser estranha e diversificada para se unificar a igreja. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Quem não está entendendo, diga misericórdia. Então, o que Pedro pregou? Qual foi a mensagem que Pedro pregou? Irmãos, o que nós precisamos entender é que o conteúdo, ele é sempre mais importante do que a forma. O conteúdo da mensagem, a mensagem, ela foi direta ao coração daqueles homens, e ali houve a conversão. Nós muitas vezes, irmão, nós nos prendemos muito na forma. Como é que nós vamos pregar? De que maneira eu vou pregar a mensagem? Como que do alto desceu o poder e nós não atentamos para o conteúdo da mensagem pregada. Às vezes a gente olha a manifestação, olha tanta coisa e esquecemos do mínimo detalhe, de um detalhe principal, que é a mensagem que está sendo pregada. Quantas vezes nós chegamos na igreja e nos preocupamos com quem vai pregar? Você já chegou assim da igreja? Não, indiferente aqui, porque graças a Deus nós temos 3 pastores na nossa igreja. Mas há lugar que você chega e você diz: quem vai pregar? Mas irmãos, o mais importante é a mensagem. Ela é muito mais importante do que o próprio mensageiro. É a mensagem que está sendo pregada. Então o conselho pastoral, quando você chegar na igreja e você ficar preocupado com o mensageiro, feche os seus olhos e se ligue na mensagem. Não olhe para o mensageiro, olhe para a palavra que está sendo pregada. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, vai dizer para nós assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o quê? O coração, em perguntar ao Pedro e aos demais apóstolos, depois que eles ouviram a mensagem. Eles ouviram aquilo, compungiu o coração, e ele agora quis saber: que faremos, irmãos? Ou seja, tudo bem, eu ouvi a palavra bateu no meu coração, e agora, o que nós faremos? Eles haviam entendido a palavra, eles creram na palavra. A palavra que foi ministrada, ela foi entendida por todos que ali estavam, e no verso 38 vai dizer para nós assim: respondeu-lhe Pedro. O que ele respondeu? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o que, irmãos? O dom do Espírito Santo. Portanto, a palavra dom, ela é traduzida no grego por carismata, ou seja, é um presente de Deus, é algo que Deus nos dá, é uma dádiva. A primeira vez que aparece essa palavra aqui,
nesse texto aparece a palavra dom, e essa palavra dom, ela se refere ao Espírito Santo. Então aqui nós já temos uma diferenciação do que vem a ser o dom e os dons do Espírito Santo. Ouviram, creram, eles se arrependeram, eles foram agora batizados, ou seja, imergidos, né? Porque a palavra batismo quer dizer imersão. Então eles foram batizados nas águas como símbolo de morte, e agora nasce para uma nova vida e recebe o dom do Espírito Santo. Ali estava sendo selado. É necessário saber discernir, irmãos, o dom dos dons do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo é o Espírito Santo que nos foi dado como presente de Deus aos que creram na sua palavra. Você crê? Quantos crentes tem aqui? Quantos cristãos tem aqui? Quantos lavados e remidos no sangue do Cordeiro? Então você tem o dom do Espírito Santo. Amém, queridos? Então é o que diz a palavra do Senhor. O Espírito Santo agora, presente em nós, ele agora começa a distribuir os dons a cada um que creu. Ele distribui os dons. Então eu quero pensar nessa noite, juntamente com você, acerca dos dons. Eu estava brincando com o Fabinho, dizendo: Fabinho, quantos dons são? Brinquei com o Fabinho, perguntas a ele. Mas muitos falam que são 9, olha, são 9 dons. Bom, eu respeito isso, mas de onde foi tirado esses 9 dons? Exatamente da palavra que nós lemos, que muitos consideram esses dons, que foi registrado por Paulo, em 1 Coríntios 12, de 8 a 11, leia comigo aí, por favor. Porque a um é dado o quê? Mediante o Espírito, a palavra de, vai contando, palavra de sabedoria, e o segundo, o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito, ele realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Entenderam isso? A cada um ele entrega, ele distribui individualmente. Então Paulo, ele revelou aqui os 9 dons. O dom do Espírito Santo é dado a todos, queridos, mas os dons ele distribui a cada um individualmente, do jeito que lhe apraz, do jeito que ele bem entende. Ele dá o dom a cada um. E se você faz parte, querido, da igreja do Cordeiro, eu quero te dizer que você tem um dom. Você tem um dom. Você não é alguém que foi convidado para ter o dom de flanelinha. Qual é o dom de flanelinha, pastor? É esse dom aí, de sentar na cadeira, limpa a cadeira e vai embora. Entende? Não, meu dom é de flanelinha. Eu sento, eu limpo a cadeira aqui e eu me retiro. Não, não é isso. Mas a outra relação de dons registrados em Romanos, no capítulo 12, que muitos creem ser ministério. Mas ministérios, irmãos, eles são desenvolvidos através dos dons. O ministério é desenvolvido através dos dons. Grava isso, Romanos capítulo 12, do verso 6. Aí eu só tenho o verso 6, mas eu vou ler do verso 6 ao verso 9. Então seria bom se você tivesse com a sua Bíblia aberta aí para acompanhar. Do verso 6 ao verso 9 de Romanos 12. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, então vai vendo comigo, já foi falado em profecia lá em Corinto, amém? Já foi falado isso. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Que exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Portanto, nós temos agora aí ministério, ensinar, exortação, repartir, presidir e misericórdia. Portanto, mais 6.
Então nós temos aqui mais 6 dons do Espírito Santo. E Efésios capítulo 4, verso 10 ao verso 11, leia comigo aí. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Queridos, é impossível um homem ser ungido a pastor sem o dom pastoral. Entende isso? Ah, não, eu sou pastor porque eu sou amigo do pastor. Aí eu, como sou amigo do pastor, o pastor me ungiu. Você já viu isso? Eu já vi. Não, eu ungi porque ele já está há muito tempo comigo. Como se a antiguidade fosse posto, pastor. Não, eu já estou há muito tempo como diácono, eu tenho 20 anos de diácono, não é possível que eu vou morrer diácono. Querido, se você é diácono, seja um bom diácono. Faça perfeito, faça bem feito, porque você está fazendo acima de tudo para o Senhor. Para o Senhor, você exerce essa função. Alguns creem que pastores e mestres é um dom só, mas se forem um, nós temos então 18 dons. Eu creio que são 2, porque eu creio que o pastor é mestre, mas nem todo mestre é um pastor. Então nós temos aqui essa diferenciação. Mas irmãos, qual é o seu papel na igreja do Senhor Jesus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para fazer essa pergunta ao Espírito Santo? Já parou para perguntar: Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, qual é a minha função aqui? O seu papel tem a ver com o seu dom. Porque todos nós temos dons, querido. Descobrir o dom é descobrir o que o Espírito Santo quer na sua vida enquanto servo. Então você precisa buscar isso, descobrir no seu Senhor, qual é o dom que eu tenho. Não é possível que você não tenha dom. É impossível, irmãos. A grande parte do povo de Deus parece que é inerte. Parece que vem à igreja, é inerte, não exerce nenhuma função. E isso eu posso dizer a você, não é por preguiça, mas muitas vezes por não saber discernir o dom, por não saber discernir a vontade de Deus para a sua vida. Aí fica sentado o tempo inteiro, para no tempo. Quando Deus lhe chamou para a obra, Deus lhe chamou para algo específico. É como diz, Ele distribui a cada um. Então é impossível Ele dar dom para um e não dar para outro. Você tem um dom, agora busque em Deus: Senhor, qual é o dom que eu tenho? Entre todos os dons, queridos, certamente você se encaixa em um. Como nós lemos aqui, ó, sabedoria, ciência, fé, cura, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação, ensino, exortação, repartir ou liberalidade, né? Presidir, misericórdia, evangelista, pastor ou mestre. Não, pastor, eu não me encaixo em nenhum. Então, querido, nós vamos ser obrigados a pregar uma mensagem evangelística, fazer o apelo, você se render a Cristo, batizar de novo e começar a sua vida novamente. Se você acha que não se encaixa em nada, absolutamente nada do que acabamos de falar, está faltando o quê? Uma verdadeira conversão. Isso é mais ou menos igual aquele jovem que termina o ensino médio e agora diz: meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Aí lá no coração tem o desejo de ser engenheiro. Não, eu quero ser engenheiro, mas surgiu uma oportunidade para eu fazer letras. Aí ele vai fazer letras. Aí no final ele não vai se formar em letras, não vai ser engenheiro e termina como veterinário. Já viu isso, irmão? Já viu alguém assim que fica numa dúvida: eu não sei para onde vou, não sei o que eu faço, não sei o que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo em você, querido, Ele te capacitou para um dom. Eu queria ouvir o teu amém. Ele te capacitou, irmãos. O dom é a função que o membro desenvolve para abençoar o corpo. Esse é um outro detalhe acerca do dom. O dom não é para você especificamente. O dom o Senhor concede a nós para abençoar ao outro,
para sermos bênção na igreja. É para isso que o Senhor nos dá dons. Cada membro do corpo, irmãos, ele tem uma função específica, ele tem um lugar específico no corpo. Descobrir o dom é estar capacitado para desenvolver a obra. Descubra o dom. Essa noite eu quero convidar você a buscar isso em Deus. Senhor, abre os meus olhos para eu entender qual é o dom que eu tenho, o que o Senhor quer de mim aqui nesse lugar, porque, amado, creia, Deus não lhe trouxe aqui para fazer número. Nós não vivemos de censo, o Senhor não vive de censo. Ele não fica aqui contando, tem 350, amanhã vai ter 360, legal, 370, 380, 400 mesmo. Você acha que Deus, ele vive disso, fazendo a matemática? Não, ele está aqui só para fazer número, para aumentar, para crescer a denominação. Primeiro que o nosso Deus não tem nem denominação. Você entende, amado? Não tem denominação. Denominação é algo que nós criamos, a denominação. É criado pelo homem. Deus, ele tem a igreja dele, a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor é composta por membros, e os membros têm utilidade no corpo. Ih, está tão fraco, irmão. Você tem utilidade nesse corpo, meu irmão. Cada membro do corpo tem uma função. Nós precisamos entender isso. Muitos estão infelizes na igreja por não saber qual a função deve exercer, ou exercem funções erradas. Vou lhe dar um exemplo. Vamos falar de função um pouquinho. Pega o jovem Lucas que toca, canta e tal, e digo assim: Lucas, a partir de hoje você vai ficar na cozinha, meu filho. Irmã Deise, a senhora a partir de hoje vai louvar. Aí eu vou ter aqui um cozinheiro, músico infeliz, e eu vou ter uma cozinheira, música infeliz. Porque ele vai estar lá em cima, eu tenho certeza que vai procurar fritar o melhor ovo da sua vida. Vai estar lá em cima fazendo a melhor salada de alface que você nunca comeu na tua vida, a salada de alface feita pelo Lucas. Aí está lá fazendo o melhor dele, mas no coração dele, o que está gritando? Meu Deus, eu queria tanto a do louvor. Eu queria tanto estar com aquele violão na mão. A irmã Deise, por sua vez, está aqui, ó. Desculpe, tá, irmã Deise, vou... Glória, glória, aleluia. Aí a igreja, meu Deus, Jesus, que absurdo. Aí eu pego o Alexandre, você não vai dar aula mais para a criança, vai tocar bateria. Você já imaginou, irmãos, a confusão na igreja? Quantos se desviariam hoje? Pastor, não dá. Porque, irmãos, nós vamos ter pessoas nos departamentos, pessoas infelizes. Por isso tem muita gente infeliz dentro da igreja, porque está no lugar errado, na função errada, no tempo errado. Então busca em Deus: Senhor, aonde o Senhor me quer? O nariz, ele não pode jamais fazer a função da boca, irmãos. Nariz é nariz e boca é boca. O pé não é a mão não é o pé. Cada um no seu devido lugar. O dom é que nos ajuda a desenvolver a capacidade de nos acharmos no corpo. Dom é diferente do fruto do Espírito Santo, irmãos. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Dom é uma coisa, fruto do Espírito Santo é outra. O fruto é o que o Espírito Santo gerou no nosso caráter através da palavra. A palavra foi ministrada, ela mudou o teu caráter. Isso é o fruto do Espírito, que é visto por todos. Todos percebem o fruto do Espírito. E o dom? Dom tem a ver com a realização, com modus operandi. Isso é o dom. É como é que eu faço aquilo que Deus colocou na minha mão. É a ação individual que cada um exerce no corpo. Portanto, irmãos, o fruto tem a ver com o que eu sou, e o dom tem a ver com a forma que eu faço. Olha a diferença de uma coisa para outra. E a gente não pode se perder dentro da igreja. Entende? Nós não podemos nos perder. Por isso que nós temos muito cuidado. Quando você chama alguém para exercer uma função, um ministério, quando você chama alguém para liderar um ministério da igreja, você tem que tomar muito cuidado.
Porque você pode estar chamando um líder para liderar uma função no qual ele não é chamado, ele não tem nenhum dom para aquilo, ele não tem nenhum talento para aquilo ali. E ele exerce uma função completamente equivocada. Por isso que há muitas igrejas, querido, que entram em litígio, irmão contra irmão. São funções erradas. Mas eu quero ver algumas considerações sobre o dom, irmãos. Eu tenho 20 minutos ainda, dá tempo. Primeiro, o dom do Espírito Santo é dado para o bem comum. O dom do Espírito Santo é dado para o bem da coletividade, para o bem de todos. Portanto, o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele concede a mim para abençoar a ti. Você está entendendo isso? Você já imaginou? Eu considero, sem rasgar seda nenhuma, irmão, eu considero o pastor Manuel um mestre na palavra, no ensino. Você já imaginou se tudo que ele sabe ele guardar para ele? Você imaginou, pastor? Deus lhe dá esse dom de ensino, você é capaz, aí você, olha, não, isso tudo eu sei, tá bom, sabe, e agora? O que você vai fazer com isso que você sabe? Não, eu guardo para mim. Não é para isso que Deus deu. Deus lhe deu o dom para você dar para a igreja. E nós somos aqui muito abençoados, pastor, diante de você, diante de Deus, eu estou lhe falando isso. Somos muito abençoados com aquilo que você nos ensina, através do Espírito Santo que habita em você. Nós somos muito abençoados, Lucas, quando você pega aquele violãozinho às terças-feiras e sozinho nesse altar você louva o Senhor. Somos muito abençoados por isso. Por quê? Porque o dom você não guarda para você, você distribui para a igreja. Como estou entendendo isso, irmão? 1 Coríntios 12, 7, o que vai dizer aí? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Muitos usam o dom, queridos, para se promover, já viu isso? Muitos usam o dom para autopromoção, como outdoor. Olha o que diz o capítulo 14, 1 Coríntios, verso 26, vai dizer assim: o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, o outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para... Está fraco, irmão, você está dormindo, diga amém. Seja tudo feito para... do corpo. Você está entendendo, irmão? Tudo isso que o Senhor nos dá é para edificação do corpo. Portanto, os dons, eles podem se manifestar na congregação para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Se houver manifestação, faça tudo para a edificação de todos, irmãos. Se o uso do dom não for para edificação, está completamente equivocado, se não for para a edificação do corpo. 1 Coríntios 12, 25, o que diz aí? Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual o quê? Cuidado, em favor uns dos outros. Todos precisam ser cuidados. Portanto, queridos, se o dom nos é dado para o bem comum, o dom deve ser para abençoar a todos. O que Deus lhe deu é para abençoar a sua igreja. Não guarde para você. O talento, lembra dos talentos? A um foi dado 5, multiplicou. Outro foi dado 2, multiplica. Outro foi dado 1, não, eu guardei esse talento. Então aquele que guarda, ele é tirado. Presta bem atenção, é tirado e é dado àquele que mais tem. Por quê? Porque soube usar. Aí o Senhor dá, entrega. Eu quero pensar, juntamente com você, irmãos, a gente às vezes acha que eu estou aqui no corpo, mas sou tão insignificante ao corpo. Eu olho para minha mão e digo assim, meu Deus, para que servem minhas unhas, né? Aí fui fazer uma pesquisa hoje na internet, para que servem as unhas. As mulheres vão dizer, para pintar, né, para colocar o acrigel, né, Patrícia?
Para que serve as unhas? Para procurar a Patrícia e botar a crigel. Não é para isso que serve as unhas não, irmão. Também, né, Patrícia? Não desmerecendo, mas também. Para que serve as unhas? Para não ferir a ponta do seu dedo. Olha que coisa incrível, né? Aí você olha a sobrancelha, é algo tão insignificante, a gente olha assim, a sobrancelha, para que serve esse monte de pelo aqui, né? Irmão, você já suou? Já viu o que acontece com o suor? Ele para na sobrancelha, já viu isso, pastor? Para não entrar nos seus olhos, para não arder o seu olho. Como é que Deus é bom, né? Então, cada parte, sabe, do corpo, tem uma função, irmãos. Tem um porquê você está nesse corpo. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, você é útil ao corpo. Você tem utilidade para o corpo. Você não tem noção da falta que você nos faz quando você não está no corpo. Você faz falta quando não está no corpo, porque você é membro desse corpo. Então eu quero te dizer, nós amamos você. Nós amamos, você precisa amar essa pessoa que está ao seu lado, porque essa pessoa que está ao seu lado é membro desse corpo. Ah, mas pastor, que isso? Ela é só uma falange. Então corta essa falange do teu dedo e vê o que você vai fazer com a sua mão. Experimenta fazer isso. Você está entendendo, querido? Então todos, por menor que essa pessoa se ache, ela é membro desse corpo, do corpo Cristo. Você é membro desse corpo, meu irmão. Você é importante para o corpo. Não há nada no corpo que seja inútil. Tudo é importante. E quando se usa mal parte do corpo, muitos ficam deficientes. Usa mal uma parte do teu corpo, usa mal o teu pulmão, enche teu pulmão de fumaça para você ver o que vai te acontecer. Quando você usa mal o teu fígado, irmãos, enche esse fígado de cachaça e tu vai ver o que vai te acontecer. Quando nós usamos mal os órgãos, nós pagamos um alto preço. Um dom equivocado, ele pode adoecer todo o corpo. Um dom mal usado, ele pode adoecer todo o corpo. Por isso que há muitas igrejas doentes, porque tem membros no lugar errado. Você está entendendo isso, querido? Tem gente exercendo dom no lugar errado. Nós vamos convidar alguém porque é amigo. Não, ele é meu amigo, ele tem que pregar porque é meu amigo. Não é assim que funciona. Não, ele está aqui no altar, ele tem que estar no altar porque ele é amigo do Lucas. Está errado, não é assim que tem que funcionar. Tem que estar no altar porque é um dom. Você tem que estar aqui porque esse é o teu dom. Você tem que estar na portaria porque é o teu dom de estar ali. Você está na recepção ali porque é o seu dom. Você recebe, você recepciona. Há uma alegria no teu rosto. Talvez se colocar outro irmão ali vai ser um desastre. Já imaginou um irmão carrancudo ali? Muito prazer, você é visitante? O visitante até fica com medo. Fica com medo, mas vai embora. Mas é o que? Esse cara vai me bater, é um trombadinha, vai me assaltar. Cada coisa no seu devido lugar. Muitas igrejas se dividem por causa de pessoas que usam o dom de forma equivocada, irmãos. O dom que você tem, Deus te deu para ser útil no corpo. O dom é para sermos canal de bênção na vida de alguém. E por último, todos os dons são importantes, como são os membros do corpo de cada um de nós. Mesmo sendo importante, alguns são mais imprescindíveis do que outros. Como assim, pastor? 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai com zelo o quê? Os melhores dons. Aí ele vai dizer aqui: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. É possível viver, irmãos, viver nesse mundo sem a mão. Não é possível, sim ou não? Posso viver sem a mão. É importante a mão? Sim, mas eu posso viver sem ela. Mas existe parte do meu corpo que eu não posso viver sem. Eu não posso viver sem cérebro. Eu não posso viver sem um coração. Então, amados, o fato de não ser imprescindível não significa que ele seja dispensável. Faz parte do corpo, é útil ao corpo. Você é útil ao corpo. Não há ninguém aqui que tenha inutilidade.
Irmãos, eu não sei o que eu posso fazer. Se apresente a Deus. Se coloque à disposição do Espírito Santo e diga: Espírito Santo, eu quero exercer um dom. Eu quero fazer algo, eu quero ser útil na tua casa. Paulo se refere no que diz no verso 28 ao 31, olha bem como é que Paulo faz as colocações dele, irmãos. Verso 28 ao 31, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, vamos lá, então há uma prioridade, primeiramente o quê? Apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, e agora, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Interessante, irmãos, que Paulo ele começa a dizer, primeiramente, então há uma hierarquia. Então ele começa falando acerca dos dons, e o mais interessante é quando ele fala nos dons de língua. Ele deixa lá para o final, irmãos. Querido, eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite. O que mais as pessoas buscam na igreja? Seja sincero, você como pentecostal, eu tenho que falar em língua, eu tenho que falar em língua, eu tenho que profetizar, eu tenho que falar em língua, eu tenho que falar em língua. Então Paulo, ele fala desse assunto, irmãos, e a igreja evangélica, ela parece que ela pegou esse versículo e virou de cabeça para baixo, colocou o dom de língua como algo que é a prioridade na igreja. Eu logo no início da minha conversão, foi uma loucura, eu tinha que falar em língua, porque se eu não falasse em língua, eu não era crente. Você é desse tempo, irmão? Se não fala em língua, não é crente, você não é pentecostal, você não é batizado, então você tem que falar em língua. Aí a gente fica assim, incomodado, e isso vai nos dividindo, isso vai nos constrangendo. Meu Deus, se eu não falei em língua, o que esse irmão vai pensar? Aí você vê um monte de papagaio dentro da igreja, repetindo o que o outro fala, sem ser batizado em língua. Aí um fala bala house, o outro fala bala house, está todo mundo com bala house. Por quê? Porque o irmão falou, deve ser essa língua aqui, bala. Terra. Por quê? Porque a igreja ela passou a dar muita prioridade ao dom de língua, esquecendo do principal. Irmãos, há uma hierarquia aí. E nós vamos chegar lá. Pastor, ainda tem 5 minutos. Bonito, ele fica em pé lá me olhando. Amado, nem todo... pastor, tu vai passar por isso quinta-feira. Nem todo mundo fala em línguas, irmãos, assim como nem todo mundo cura, assim como nem todo mundo faz milagre. Mas a igreja, ela valoriza muito esse dom de línguas. E qual a diferença da profecia para a adivinhação, irmãos? Diga para mim. Qual a diferença? Vou te dar um exemplo. O profeta profetizou algo na vida do Pedro, profetizou lá para o Pedro. Mas o Pedro vai lá numa cartomante, aí a cartomante fala a mesma coisa, olha, amanhã vai te acontecer isso. Aí acontece. Qual é a diferença nisso? Um não adivinhou? Mas o outro profetizou, mas não aconteceu. Pode acontecer sim ou não? Eu já vi acontecer, irmãos. Querido, o profeta, ele tem a capacidade de pregar a palavra e mudar a vida da pessoa. Essa é a diferença. Eu sempre digo, quando alguém vai falar assim, eis que te digo, aí eu penso assim, Senhor, será que está na Bíblia? Será que tem alguma coisa a ver com a sua palavra? Eis que te digo, estou vendo um bolo descendo do céu, eu digo, meu Deus do céu, vou chamar o pastor Maurício. É bolo, eu chamo o pastor, vou lá, vou comer bolo. Tem que estar em conformidade com a palavra, irmãos. Porque o Espírito, ele não entra em atrito, ele não contradiz a sua palavra. Quantos estão entendendo isso? Você está entendendo isso, irmão? Os melhores dons, queridos, são aqueles que abençoam a comunidade. O que fala em línguas não fala a homens. Portanto, é um dom.
mas não abençoa a comunidade. O dom de línguas, ele abençoa a comunidade quando você tem alguém que a interpreta. Você fala e interpreta, você está abençoando a comunidade. Ah, pastor, então você é contra? Não estou falando isso não, não ponha palavras na minha boca. Porque eu também falo em línguas, muitos falam em línguas. Eu não estou falando isso. Mas a gente tem que buscar aquilo que é melhor para a igreja. O que vai abençoar a igreja? Portanto, eu quero te fazer um convite nessa noite, amada igreja. Veja o dom de línguas como a Bíblia vê, não como muitos crentes veem. Vê como a Bíblia vê. Estuda um pouco mais sobre o dom de línguas. Seja você mesmo, querido. Exerça o dom que Deus lhe deu. Não julgue o seu dom como sendo o mais excelente. Não julgue isso. Paulo deixou uma lição profunda em relação ao dom mais excelente. Paulo deixou uma lição para nós. Quando ele termina de falar sobre o dom, lá no capítulo 13, se você abrir comigo a sua Bíblia, ele termina assim, no verso 29 do capítulo 12, vai dizer: porventura não são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagre? Têm todos dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí Paulo vai falar. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobre a modo excelente. Olha o que Paulo vai dizer para nós, querido. Nós que buscamos o dom de língua, dom de língua, dom de língua. Ele vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, tudo embutido no dom, nos dons do Espírito Santo, ciência, fé, o conhecimento. Então ele vai dizendo, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele diz, o que o amor é. Ele vai dizer, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, qual o maior? O maior é o amor. Se não tiver amor, querido, para que servem os dons? Pense comigo, se não tiver amor, para que vai servir os dons? Se não tiver amor, o que adianta pregar bem? Se não tiver amor, o que adianta louvar bem? Se não tiver amor, o que adianta ofertar bem? O que adianta se não tiver amor? Porque ele está dizendo aqui, se não tiver amor, nada disso adianta. Então o maior de todos é o amor. Que adianta interpretar as línguas? Que adianta falar em línguas e interpretá-las se não tiver amor? Nada adianta. Seremos como símbolo que retine. Nós seremos como latas vazias que só servem para fazer barulho, mais nada. E está cheio por aí. Tem muito por aí. Só serve para barulho. E pula, e grita, e salta, e vai, e volta, e tá. Aí tu pergunta, e o amor? Quero terminar de novo lendo
esse verso 30 e 31 do capítulo 12. Tem todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Não seja você um servo ou uma serva inútil, irmãos. Põe em prática o dom que há em ti. Busque o dom. Certamente você o tem. Vamos colocar de pé. Quero orar por você. Quero orar pela igreja. Eu quero pedir ao Senhor que revele ao teu coração qual o dom. Você pode fazer essa oração, você com Deus? Porque é algo tão pessoal, irmãos. É tão pessoal. Senhor, qual o dom que eu tenho? Qual é o meu dom? Foi falado tanto de dons aqui. É impossível que você não tenha um. Impossível. É fé, é cura. Qual é o dom, Senhor? O que é que eu tenho? Qual é o meu dom? Será sabedoria? Será ciência, fé, cura, operação de milagres? Será profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas? Será interpretação? Será ensino? Será exortação? Será repartir ou liberalidade? Será que o dom é presidir? Será que é misericórdia? Será que é pastor? Será que é mestre? Ó Deus, Tu és o Senhor que opera tudo em todos. E os dons pertencem a Ti, Espírito Santo. Somente o Senhor pode distribuir a cada um como lhe apraz. Senhor, eu estou diante da Sua igreja, Pai. É o Seu povo. Pai, revela a eles, Deus, qual o dom. Ó Deus, que nós não venhamos a exercer nenhum dom errado, estarmos no lugar errado. Não permita que nós, como pastores, Senhor, venhamos a errar numa administração de um ministério. Ó Deus, a convidar pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o cargo, e muitas vezes nós erramos, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ajuda teu servo, o pastor Maurício, Pai, para conduzir essa igreja na direção do Espírito Santo, como ele a tem feito até hoje, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que o teu servo venha a errar na administração dos ministérios. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor, por cada um dos pastores dessa igreja, por cada membro, por cada trabalhador. Levanta trabalhadores comprometidos, Senhor, com a Tua obra, Pai. Homens na função certa, homens e mulheres no local certo, para que não haja frustrações, para que não haja tristeza, para que o mundo lá fora, Senhor, não olhe para nós, ó Deus, e veja como uma igreja, como palhaços, ó Deus, exercendo lugares errados, funções erradas, fazendo coisas erradas, mas que nós aqui possamos ser exemplos para os que estão lá fora, Pai, como uma igreja administrada pelo Espírito Santo. Assim eu te agradeço, Deus, acima de tudo, pela ministração da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Continue falando conosco nesse altar, tratando conosco, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor, irmãos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Peça a Ele que venha controlar o teu ser. Vem controlar todo o meu ser. Fala isso para o Espírito Santo, irmãos.
vem dirigir o meu viver. Aleluia. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, Senhor. vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Espírito Santo, irmãos?